Prezados irmãos e irmãs, é com muita alegria em meu coração que eu apresento a todos os irmãos a minha saudação. Ele desejando também a graça do Pai, Filho e Espírito Santo, da Mãe Virgem Maria, da nossa santa e querida avó Rosa e do grande profeta Santo Irmão Aldo. Que essas bênçãos possam estar no coração de cada um dos irmãos. E também, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o nosso Deus. Momento este que é um momento único. É mais uma reunião apostólica. Por isso, meus prezados irmãos, ao nós deixar os nossos lares, nós devemos vir com o nosso pensamento ligado a Deus, esquecendo de tudo lá fora, de tudo que o Senhor passou durante o dia, durante a semana, e direcione o seu pensamento neste momento a este ambiente. Que os senhores não imaginem, irmão, quantos santos e anjos que aqui se fazem presente, até mesmo ele, irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria também. Elas vêm trazer a bênção para cada um de nós que aqui viemos ao encontro dessas santas poderosas do nosso Deus. E para nós iniciar a nossa santa reunião, irmãos, eu convido a todos os irmãos para se colocarem em pé para nós oficializar cantando no número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Em sentido de oração, vamos orar. Querido e amado Deus, o nosso Pai, que alegria, ó Pai, estamos sentindo neste momento. Uma parte dos teus filhos aqui estão diante desse altar e vieram em busca desta bênção, desta paz, desta harmonia, ó Deus, que tanto o Senhor tem para nos dar. Tens, ó Deus, misericórdia de toda esta humanidade, ó Pai, que tanto sofre neste mundo. Mas a Igreja Apostólica que está aqui, ó Pai, nesta cidade com o seu templo, suas portas abertas, para todos aqueles que queiram aceitar a sua palavra, os seus ensinamentos, para todos aqueles que aceitarem a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, aceitarem o profeta Santo Irmão Aldo como o último profeta e pastor por excelência do rebanho apostólico. Querido primaz Santo Irmão Aldo, derrama as chuvas de bênção sobre todos nós que aqui estamos, ó primaz, juntamente com a Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com a Santa Avó Rosa. Querido irmão Aldo, abençoe todos os nossos irmãos que aqui estão, até mesmo aqueles que estão a caminho desta reunião, aqueles que ficarem em seus lares, estão com alguma dificuldade, algum problema, que aqui não puderam estar presencialmente. Que o Senhor, irmão Aldo, possa enviar santos e anjos para estar junto a eles, solucionando o problema de cada um deles. Deles que eles estejam em reverência neste momento, o qual estamos realizando esta santa reunião.
os nossos amigos e irmãos internautas. Santo irmão Aldo, abençoe eles que estão conectados a esta reunião, que estão precisando de algo para a sua vida. Que o Senhor possa enviar um santo poderoso da tua glória para estar junto a ele, onde eles estiverem. Querida e Santa Avó Rosa, eu entrego, Santa Avó Rosa, todos os atos desta santa reunião em tuas santas e benditas mãos, nas mãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, das mãos de Jesus, do Senhor, ó Deus, o nosso Pai, e do Senhor profeta, irmão Aldo. Peço, irmão Aldo, também, irmão Aldo, que o Senhor me ajude também, me dê sabedoria e inspiração dos céus, para eu expressar a mensagem contida neste boletim, o qual que veio para nós aprimorar a nosso espírito nesta santa reunião, para nós alimentar a nossa alma com a mensagem, com as palavras, os conselhos seu, irmão Aldo. Abençoe este conjunto coral também, Santo Primaz, que irão apresentar hinos de louvor a Santa Avó Rosa e ao Senhor e ao reino dos céus. Tendo a certeza, irmão Aldo, que o Senhor já tomou conta de todos os trabalhos que iremos realizar nesta santa reunião. Eu entrego em tuas santas e benditas mãos, que é para a honra e louvor do reino dos céus aqui na terra. Amém. Cantaremos o corinho do nosso cenário, de número 180. Adoração ao Espírito e seu Consolador. Ao Espírito divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tem dado com o seu divino amor. Agradecemos-te com amor, ó Espírito divino, pela tua sublime presença à frente desta igreja, através do Santo Consolador, ó Espírito da verdade, que por ti nos foi dado, tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, que é teu santo templo, ó Espírito divino do amor. Esta santa, poderosa, com piedade e justiça, com lealdade e santidade, a nós transmite com poder tua sublime virtude
santidade, ao Espírito Santo do Pai e a Santa Rosa, seu Consolador, nossa gratidão e amor. Amém. A todos os irmãos podem tomar seus lugares. E dando prosseguimento à nossa santa reunião, vamos ouvir um solo. A criação divina. Vamos ouvir, irmãos, com muita atenção, esta linda mensagem, qual os nossos irmãos prepararam para esta santa reunião de oração. Uma reunião muito propícia, irmãos, para nós expressar a nossa gratidão a Deus e a Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica. E logo aí, irmãos, no dia 10 de junho, a nossa amada Igreja Apostólica estará completando 69 anos de existência nesta terra. É um milagre dos céus, irmãos. Surgimento desta igreja aqui na terra. A Igreja dos Apóstolos, a Igreja do Consolador, a Igreja de Jesus, e o qual nós fomos escolhidos para estarmos aqui. Então vamos ouvir, irmãos, a criação divina. Deus criou o universo e o mundo submerso, dos mares e oceanos. Fez tudo como quisera, criou a atmosfera que todos respiramos. Deus criou o sol incandescente e a lua reluzente para a terra iluminar. E criou estrelas brilhantes e planetas distantes para o infinito equilibrar. E Ele foi mais além, criou coisas que ninguém jamais pôde imaginar, segredos de todo o seu poder, mistérios de seu ser que ainda não quis revelar. Deus criou a fauna e as matas e as lindas cataratas de águas carregadas, e fez tudo colorido e os jardins floridos de flores perfumadas. Deus criou o homem a consciência e deu-lhe inteligência para compreender tudo o que fosse preciso, e deu-lhe um paraíso para ele viver. Mas o homem deformou o presente que ganhou e desobedeceu, e a humanidade então pagou o pecado que originou.
mal que logo florescer. Entretanto, muitas almas, puras, santas, brancas, alvas, Deus o Pai constantemente tem salvado através da nossa Santa Rosa, Rainha do céu gloriosa, e do Santo Irmão Aldo. Pois estes santos poderosos representam a beleza do céu que um dia vamos ver. E Deus, Senhor absoluto, está vendo seus frutos nesta igreja se desenvolver. Ele é o Supremo, é digno de nossa adoração, é o braço forte desta igreja e sua santa direção. Deus, Senhor Deus, Deus, Senhor Amém. Maravilha, irmãos, esta apresentação qual o nosso irmão apresentou para nós e para os santos e anjos que aqui se presente estão. Mas, irmãos, eu pergunto à igreja toda, como que está o seu coração? Como que está o seu pensamento neste momento? Fale para si mesmo. É um momento, irmãos, de nós refletirmos com Deus. Que Deus nos concedeu esta oportunidade de estarmos com Ele. Lugar santo, lugar sagrado, e o qual nós devemos valorizar muito, irmãos, esse momento. Que o mundo sofre tanto, irmãos. Quantos poderiam estar aqui, nesse ambiente, para estar com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Primar Santo Irmão Aldo? Irmãos, é momento de nós refletirmos o que nós estamos fazendo para agradar a Deus, a Santa Vó Rosa e o Primaz Irmão Aldo. Para que o mundo, para que os nossos amigos dessa cidade venham se juntar a nós. Que eles venham a crer e acreditar na Santa Vó Rosa. O que nós estamos apresentando nessa cidade de Taquara, nós, família apostólica, para que a igreja aumente a nossa frequência? O que nós estamos fazendo em prol do Santo Irmão Aldo, aqui em Taquara? Não vamos falar de outros lugares, vamos falar nós, família desta congregação. O que nós estamos apresentando para a humanidade, para os nossos amigos, o que nós somos para a igreja apostólica? Poucos dias atrás, irmãos, eu fui questionado. Por que está saindo muita gente da tua igreja? Porque não obedecem a doutrina, a disciplina é muito rígida? E eu falei, não. A igreja não aprende ninguém. Se fica lá de livre e espontânea vontade, é você aceitar o Consolador, a Santa Vó Rosa, aceitar a sua doutrina, a sua disciplina. É momento, irmãos, de nós fazer uma reflexão em nós mesmos. O que nós estamos fazendo para agradar o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa?
a Deus, a Jesus. Porque, irmãos, esta igreja apostólica prega a mensagem, os ensinamentos do próprio Jesus. A igreja é dele, é de Deus. É ele que comanda a igreja apostólica. Junto com o Santo Irmão Aldo e com a Santa Avó Rosa. É por isso que nós temos que ser exemplo para a humanidade. Na disciplina, na doutrina, na convivência, em família, onde nós andarmos, nós ser a luz a brilhar neste mundo. Para que as pessoas vejam em nós que nós somos diferentes. Que nós pertencemos a uma igreja santa. Que o futuro nosso é o reino dos céus. Iremos enfrentar muitas dificuldades? Sim. Muitas lutas? Vamos sim. Porque o inimigo de nossas almas, ele lança a todos os momentos as horas laçadas para derrubar a humanidade. Até mesmo os que estão fracos na fé. Dão ouvido às pessoas erradas. Mas, irmãos, o irmão Aldo está aqui. A Santa Avó Rosa está aqui para nos orientar, para nos dar ensinamento. E ele conviveu conosco. Por muitos anos nos ensinando como nós devemos viver nessa terra. E nós somos ensinados, nós somos discípulos do Consolador, da Santa Avó Rosa. Somos representantes dela. Representantes do profeta Santo Irmão Aldo. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui, nesta santa reunião de oração. Uma reunião própria para cada um de nós falarmos com Deus, falarmos com o Primaz, com a Santa Avó e com a Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, passarei para a mensagem das contribuições que o Santo Irmão Aldo nos deixou, lindos ensinamentos e conselho sobre este assunto das contribuições. Eu quero ler a mensagem que está contida neste boletim, irmãos. Peço que os senhores prestem bastante atenção para que os irmãos possam entender o pedido do nosso profeta Irmão Aldo. Por que eu falo profeta Irmão Aldo, irmãos? Porque é ele que comanda toda a igreja apostólica. Ele não está no seu corpo físico, mas ele está no céu, um espírito de verdade. Nós só fizemos o que ele, Irmão Aldo, nos autoriza. É ele que comanda a igreja apostólica, junto com a Santa Avó Rosa. Então vamos à mensagem, meus prezados irmãos, que esse boletim foi editado em São Paulo, dia 30 de maio de 2023, em nossa sede. O número desse boletim é 3.593. Boletim Interno Oficial da Igreja Apostólica. Ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos, a Igreja Apostólica é o precioso tesouro de fé para todos aqueles que encontra e passa a lhes dar valor, pois torna-se a numa pessoa muito feliz aqui na terra. O que eu lhes falei, irmãos, tudo que nós fizermos para a Igreja Apostólica, que nós der valor aos ensinamentos doutrinários desta igreja, nós seremos muito felizes e abençoados. A nossa igreja é o tesouro ao qual Jesus se referiu na parábola do homem que achou um tesouro no campo. E muito alegre foi e vendeu tudo o que possuía para poder comprar aquele campo, onde encontrará o tesouro de grande valor para a sua vida. Este tesouro é a Igreja Apostólica, que se encontra o mais precioso, valioso tesouro de toda a terra, o reino dos céus entre nós, que aqui está com toda a virtude da vida e também do poder de Deus o Pai e dos seus santos para salvar e libertar a criatura humana de todo o pecado e da maldade, e também para conceder
ao Espírito do apostólico as virtudes do Espírito Santo que lhes são concedidas através do Consolador e do Santo Irmão Aldo, cujas virtudes são características como verdadeiros filhos de Deus, pois santifica e purifica a alma, e proporciona vida, saúde, alegria, paz e felicidade eterna. Estimados irmãos e irmãs, dedique-se mais à igreja, participando de nossas reuniões, cumprindo o seu ministério e cooperando com todos os trabalhos da igreja. Valorize esse tesouro de fé que está em vosso alcance e que pode envolvê-los com a graça divina para dominar a vossa vida e fazê-los felizes e muito abençoados. No entanto, a nossa igreja depende da efetiva colaboração de todos os apostólicos, bem como das suas contribuições generosas, que devem ser feitas com muito amor, dedicação e com um sincero desejo de vê-lo prosperar cada vez mais, pois ainda temos uma missão a cumprir nesta terra, de alcançar muitas almas generosas e piedosas para o reino dos céus. Por isso precisamos do seu apoio financeiro para continuarmos realizando esta obra maravilhosa, anunciando o nome dos nossos santos e a oportunidade de fé e a esperança para muitos corações. Nós da direção rogamos a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que lhes conceda o dom da sabedoria, para que possam compreender este apelo que lhes fazemos, com muita esperança e confiança de que cada um dos irmãos e irmãs haverá de colaborar em favor do bem da igreja, e que fará a sua parte para cumprir com seu sagrado dever de filho de Deus e do Consolador, para manter a nossa igreja com as suas ofertas generosas. Amém. Prezados irmãos e irmãs, está aí então a mensagem que fala sobre as contribuições. Uma mensagem, irmãos, que fala do grande tesouro que aquele homem encontrou e foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aqueles campos. Mas o tesouro maior ele estava deixando, que é o reino dos céus. E hoje, para nós, família apostólica, o maior tesouro que nós temos em nossas mãos é esta igreja apostólica. E qual nós devemos guardar em nosso coração, em nossa alma, esse tesouro, esses ensinamentos, esse exemplo de profeta, Santo Irmão Aldo, exemplo de consoladora, Santa Avó Rosa, que conviveu no meio do povo apostólico, ensinando, aconselhando, por 16 anos, irmãos. É do conhecimento de todos os irmãos. E a Santa Avó Rosa começou lá em 1954, a sua primeira reunião em nossa igreja apostólica. E de lá para cá, quanto aumentou a nossa igreja, irmãos? A quantos corações essa mensagem chegou? Porque creram nos seus ensinamentos, na sua mensagem. Por isso que é muito valioso, irmãos, esse tesouro o qual a Santa Avó, o Irmão Aldo, entregou em nossas mãos, que é a doutrina e a disciplina apostólica, o qual nós devemos conservar. Os irmãos bem sabem que a nossa disciplina apostólica, ela é uma arma poderosa para cada um de nós. É o que defende, é o que guarda o nosso corpo, que guarda o nosso espírito.
que se nós estivermos na disciplina, é mais fácil da Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, nos guardar, nos proteger, porque lá vai uma filha, lá vai um filho deles. E o inimigo das nossas almas não tem força de se aproximar, porque lá tem um santo e um anjo em sua companhia. Meus queridos irmãos e irmãs, deixo esta mensagem em seus corações e reflitam, irmãos. Faça o de melhor por esta obra tão maravilhosa que é a Igreja Apostólica, o qual o nosso Santo Irmão Aldo nos deu em nossas mãos, esse tesouro. Vamos desfrutar desse tesouro. Vamos segurar com toda a firmeza em nosso coração essa doutrina apostólica, o qual a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, nos ensina todas as semanas, todas as quinta-feiras, irmão. Reunião de oração, uma reunião maravilhosa, o qual nós podemos conversar, entregar nossos pedidos a Deus e aos nossos santos. Portanto, irmãos, deixe essas palavras em seus corações. Farei uma breve oração para consagrar as contribuições de nossos irmãos. Em sentido de orações, irei fazer uma oração. Querido e profeta Santo Irmão Aldo, querida e Santa Vó Rosa, expressei o coração dos teus filhos que aqui presentes estão, sobre o dever de nós mantermos a obra apostólica aqui na terra, o qual a senhora, o Santa Vó Rosa, nos ensinou há muitos anos, como devemos levarmos a sua mensagem através das nossas ofertas. Porque precisamos da parte financeira aqui na terra, para que essa mensagem possa chegar a muitos corações, através do programa Hora Milagrosa, através das reuniões apostólicas, dos nossos pastores levar esta mensagem. Querido e Santo Irmão Aldo, abençoe a família apostólica, abençoe os nossos irmãos, abençoe os lares deles, o trabalho, a saúde, os estudos, abençoe a juventude que contribui também muito para a tua Santa Igreja Apostólica. Querido e Santo Irmão Aldo, tendo a certeza que o Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, com a Mãe Virgem Maria, com Deus, o nosso Pai, com Jesus, estão consagrando as nossas ofertas, que é para a expansão desta obra apostólica aqui na terra. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o templo, recolhendo as ofertas. Enquanto elas percorrem o templo, irmãos, farei um aviso para que os irmãos fiquem por dentro das informações de cada um de nós, irmãos, sobre o nosso ministério. Ministério de cantar, ministério de diaconisa e obreiro e a frequência em nossas reuniões. Aviso, o valor das reuniões de oração. Por isso que eu falei, irmãos, no começo da reunião, que é um momento muito oportuno. É um momento único que Deus, o nosso Pai, nos concedeu. O valor da reunião de oração, mensagem do Santo Irmão Aldo. Lembro aos irmãos e irmãos da sede e da grande São Paulo, das cidades vizinhas, das congregações do interior e de outros estados, que a reunião de oração sempre foi muito importante para o apostólico, pois é uma reunião dedicada em louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade, para que todos os que comparecerem sejam alimentados e fortalecidos na sua vida espiritual, com a unção e a virtude do Espírito Santo, que nos é dada através da Santa Vó Rosa. Que maravilha, irmãos! É tão importante que todos os irmãos e as irmãs que não puderem comparecer por um motivo muito justo em nossas reuniões de oração, procure acompanhar online, mas em reverência e em comunhão com o Espírito, em comunhão de Espírito. E se não for possível, estejam com o seu pensamento ligado no momento em que está sendo realizado a reunião, principalmente na hora da oração, pois também serão abençoados e alimentados espiritualmente. Daí, convidar e solicitar a todos os nossos irmãos que puderem, façam o seu esforço para frequentarem as reuniões de oração,
pois é de grande importância para o seu aperfeiçoamento espiritual e de todo o nosso povo. Conselho do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo: o valor das nossas reuniões de oração, o qual nós devemos, irmãos. Sei que os irmãos fizeram um esforço para estar aqui, mas continue, irmãos, não deixe de frequentar as reuniões de oração, nenhuma das nossas reuniões, dos nossos trabalhos, que são momentos que Deus nos proporciona para nós alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para nós vivermos aqui nesta terra, irmãos, para que nós podemos ter paz, para que nós podemos ter felicidade, para que nós possamos ter união, unidos uns com os outros, em família, no lar, entre esposo e esposa, entre filhos. E nós precisamos muito, irmãos, porque os irmãos estão vendo a situação, qual eu retorno a falar, situação que está acontecendo no mundo, as pessoas não se entendem, família sendo destruída, porque não acreditam em Deus, não acreditam na mensagem de Jesus, nos ensinamentos dele, até falam muito em nome de Jesus nosso Senhor, mas não fazem o que ele pede. Então, infelizmente, muitos deixam a desejar nos conselhos do mestre. Mas nós temos esse conhecimento. Não tem por que não fazer a coisa certa, a correta, o que Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina, o que a Santa Avó Rosa nos ensina, o que o Santo Irmão Aldo nos ensina, todas as nossas reuniões. Por isso que é muito importante, irmão, a nossa reverência, para nós guardarmos em nosso coração as mensagens, os ensinamentos, os exemplos da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, para nós vivermos dias felizes nesta terra. Dando prosseguimento à nossa santa reunião, vamos ouvir com o coral: ensinando e progredindo. Olha só o título da mensagem, no qual eles vão expressar: ensinando e progredindo. O que é progredindo? É nós progredir na parte espiritual, na vida espiritual, irmãos. Ser cada vez mais santificado, mais consagrado. Isso que é o que o nosso Santo Irmão Aldo quer de cada um de nós. Vamos ouvir, irmãos, esta linda mensagem. Libertando o sofredor e conquistando multidões. A Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa com a Santa Voz de Jesus, o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, pelas vilas e cidades, em lugares tão distantes, lá no meio do sertão. Esta palavra está chegando, os humildes encontrando, eles dando a salvação. A Igreja Apostólica,
a Santa Avó Rosa, com virtudes gloriosas e com seu grande amor. Cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. Ensinando mais, progredindo mais, e o povo admirado em toda parte, em todo lado, com a nossa pregação, com a nossa Avó Rosa, nossa Santa Poderosa, com os milagres que se dão. A Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a Santa Voz de Jesus, o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, e assim a cada dia, para nossa alegria, cada vez aumenta mais. Os milagres gloriosos, sinais tão poderosos que a Santa Avó Rosa faz. A Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a Santa Voz de Jesus, o Amém. Muito lindo, muito maravilhoso esta mensagem. Mas eu pergunto aos irmãos coristas, vocês viram a responsabilidade que vocês têm como ministério de cantar? Vocês viram o que vocês falaram na mensagem? Vocês perceberam as palavras que vocês expressaram neste momento, neste hino, para a humanidade? O que nós devemos ser, o que você, senhora, você jovem, deve representar a Igreja Apostólica? Ensinando e progredindo. Mas de que forma? Irmãos, chegou o momento de nós fazer reflexão em nossas vidas, irmãos.
O fim está próximo, meus irmãos. Não temos tempo a perder mais. Está na hora de nós refletirmos, acordar para a vida. A situação do mundo não está fácil, irmãos. Quantas doenças, quantas destruições no mundo, guerras. E chegou a hora de nós abrir a nossa mente para o mundo. Mostrar quem é o Consolador, a Santa Avó Rosa. Levar a mensagem dela. Não ter vergonha de dizer que eu sou apostólico. Que creio no Santo Irmão Aldo como profeta de Deus. Não ter vergonha de usar uma saia comprida. De usar uma roupa adequada como filhos de Deus. Nós somos representantes, discípulos do Consolador. Chegou o momento, irmãos, de nós abrir a nossa mente para os céus. Não há mais tempo a perder. Nós temos que trabalhar. O nosso irmão Aldo deixou esses ensinamentos, essa responsabilidade para cada um de nós. Levarmos a mensagem dele, os ensinamentos dele, exemplo dele, irmão Aldo. E nós conhecemos ele esteve aqui pessoalmente em nossa frente. Não conhecemos a Santa Avó Rosa no seu corpo físico, mas conhecemos ela em espírito e verdade, porque cremos, recebemos grandes milagres dela, cremos nas palavras dela, nos seus ensinamentos, porque através do nosso irmão Aldo, através de Jesus, nós não conhecemos Jesus e acreditamos e cremos todo o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus. E pregamos, a Igreja Apostólica prega a sua mensagem. O coral vai apresentar agora Tudo Vai Bem. Irmãos, tudo em nossa vida tem que ir bem. Nós temos que ser a luz a brilhar neste mundo. Nós temos que representarmos a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica é nós, é eu, é você, a senhora. Aonde nós andarmos. Não ter vergonha de dizer que somos apostólicos. Vamos ouvir, irmãos, Tudo Vai Bem. Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus com santidade, pureza e verdade e em santa luz. Tudo vai bem quando existe uma vida de amor e de consagração, servindo a Santa Avó Rosa e a Jesus de coração. Tudo vai bem. Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus com santidade, pureza e verdade e em santa luz. Tudo vai bem quando existe uma vida de amor e de consagração, servindo a Santa Famosa e a Jesus de coração. Tudo vai bem para aquele que olha pra frente e não volta atrás. É obediente e sempre prudente em tudo que faz. É bem-aventurado e sempre
Amém. Agora, irmãos, passaremos para a mensagem que foi nos enviada para esta santa reunião. Uma mensagem muito maravilhosa, irmão, uma mensagem muito bonita, que fala sobre 10 de junho. Peço sua valiosa atenção para que os irmãos possam entender tudo o que está contido neste boletim. São mensagens dos céus, são mensagens da Santa Avó Rosa, são ensinamentos dela e do profeta Irmão Aldo. Lindos conselhos, ensinamentos, lindos exemplos, o qual a Santa Avó Rosa nos deixou quando esteve aqui em nosso meio. A Santa Avó Rosa foi uma pessoa que tudo nela se cumpriu. Tudo que Jesus esperava nela se cumpriu. Por isso que ela hoje está ao lado de Jesus, sentada junto com o nosso santo irmão Aldo, ao lado de Deus, o nosso Pai, no seu trono, nos céus. Irmãos, e cada um de nós devemos seguir o exemplo da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo para nós chegarmos lá, irmãos. Nós temos que ser puro e perfeito. Que nos céus, irmãos, não é bem assim para entrar, não. Nós temos que lutar. Temos que trabalhar em prol da nossa santificação na vida espiritual. Por isso que nós temos que prestar atenção nas mensagens para nós compreender e entender os mistérios dos céus. A mensagem nos fala 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Comemoramos neste dia 10 de junho o aniversário do nascimento da Santa Avó Rosa. 69 anos do início da existência desta Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa nasceu dotada de virtudes divinas, que foram preservadas por ela durante o seu viver na terra, amando de coração a Deus o Pai, ao Senhor Jesus e a bendita Mãe Maria Santíssima. Ela sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir a relevante missão para o reino dos céus, pois Jesus confiava o encargo de restaurar a sua Igreja Apostólica na terra. Assim que tudo pôde ser realizado, Deus o Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Através da Santa Avó Rosa, nosso Senhor Jesus revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. E restaurou o seu povo na terra, conforme prometerá, afirmando: aquele que tem os meus mandamentos e os meus guardas, esse é o que me ama, e será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. São palavras do Divino Mestre, irmãos, que ele fala aqui. Ele restaurou o seu povo na terra, conforme prometerá e afirmado: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Santa Avó Rosa estava com 60 anos de idade quando Jesus se manifestou a ela, de tal maneira que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, nosso Senhor restaurou a Igreja Apostólica,
de acordo com a vontade e determinação de Deus o Pai, tanto que já naquela época ela dirigia a igreja e o seu povo com sabedoria divina. Esta igreja surgiu dos planos traçados por Deus, pelo seu Santo Espírito e por Jesus, também por orientação de Jesus, recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles ao Divino Mestre Jesus e porque muitos trabalharam em favor da obra de Deus na terra. Também, por orientação de Jesus, a data da fundação desta igreja passou a ser comemorada em 10 de junho, na mesma data de nascimento da Santa Avó Rosa, visto que a igreja nasceu com ela, através dela veio dos céus. Através dela veio dos céus para ser o tabernáculo de Deus na terra e o berço do Consolador prometido, conforme Jesus mostrou a São João. E está registrado no livro do Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também meu novo nome de Consolador. Durante um período de 16 anos, a Santa Avó Rosa serviu a Jesus nesta igreja, tendo sido por muitas vezes arrebatada em espírito aos céus pelo Divino Mestre, quando então era levada na presença de Deus e junto ao seu trono recebia a sua bênção. Noutras ocasiões, ela estava em companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou com o preparo desta serva de Deus para que pudesse chegar ao ser o Espírito Consolador. Para ver, irmãos, que Maria Santíssima sempre esteve ao lado da Santa Avó Rosa. Por isso que em nossas mensagens nós falamos com muita responsabilidade o nome desta serva de Deus, que é a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e que muito colaborou, muito ajudou no ministério da Santa Avó Rosa. Muito preparou ela também, na medida que Deus, o Pai, pedia para ela, para que ela pudesse exercer o seu ministério como serva de Deus nesta terra, enquanto Deus o preparava para ser o Espírito Consolador. Em outras oportunidades, a Santa Avó Rosa era levada por Jesus para junto aos santos apóstolos, que fazia muitas perguntas a ela. E quanto à igreja na terra, e ficavam admirados com sua sabedoria e vivacidade. Ela conheceu diversas regiões que existem no reino dos céus. Aprendeu a disciplina e a boa ordem que lá existe, a fim de poder aplicá-lo nesta igreja, princípios de boa conduta e de moral elevada, que ela já praticava em seu viver terreno. Muito labutou para ensinar esses princípios aos fiéis apostólicos, a fim de que dignificasse seu viver cotidiano e se tornassem em verdadeiros filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus, onde não há sofrimento, e sim
a beleza incomparável de alegria e de paz infinita. A Santa Vó Rosa foi tão leal e fiel em sua fé que Jesus concedeu-lhe a participação completa em todos os seus dons para curar, perdoar, salvar e nos dons de revelações, de profecias, de onisciência e onipresença. Jesus o afirmou e a coroou como Espírito Consolador de sua promessa, o Espírito da Verdade, conforme Jesus revelou, em São João registrou: enquanto ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Palavras do Divino Mestre São João, explicando a nós hoje que o príncipe deste mundo já está julgado. Então resta a nós se prepararmos para um dia herdarmos a vida eterna. Mas precisamos lutar muito, irmãos. Precisamos trabalhar muito em prol desta obra. Em prol do nosso preparo espiritual, do conhecimento doutrinário da Igreja Apostólica. Irmãos, não é simplesmente nós vir à igreja. É nós vir e entender os princípios doutrinários, o conhecimento da doutrina de Jesus, o conhecimento da doutrina do Consolador, os ensinamentos dele, Santo Irmão Aldo, que por 44 anos nos ensinou pessoalmente, todos os dias, ele nos dando exemplo, como nós poderíamos caminhar neste mundo. Ele nos deu a mão, nos levantou, nos mostrou como devemos ser filhos de Deus, ser os seus discípulos nesta terra, seus representantes como os filhos de Deus. Cumpriu-se na Santa Vó Rosa a palavra de Jesus: ao que vencer lhe concederei o que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Santa Vó Rosa, com o nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, dirige teocraticamente esta igreja, ou seja, a mesma está sob a direção de Deus, o Pai. Por isso tem sido vencedora nesses 69 anos de sua existência. Também é vitoriosa porque pôde contar com os dons e grande poder do profeta e pastor de nossas almas, o nosso Irmão Aldo. Com a existência desta igreja na terra, o galardão dos santos profetas do passado foi consolidado. Tanto que nos dias presentes, eles colaboraram no amparo do povo de Deus, conforme está no livro do Apocalipse, e foi dado galardão aos santos profetas. Esta igreja apostólica tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens, conforme está escrito: Deus passou a reinar sobre o seu povo, e se cumpriu na Santa Vó Rosa as profecias de Jesus aos seus santos apóstolos.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas diria tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-ei de anunciar. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam na Santa Avó Rosa, creiam no Santo Irmão Aldo. São santos de Deus, o Pai, e que são grandes vencedores. Eles cumpriram fielmente sua missão na obra de Jesus e do reino dos céus. Nos transmitiram a missão de levarmos avante a Igreja Apostólica, também para que cada dia a igreja seja mais santa e vitoriosa. Olhe só, irmãos, o que Deus, o nosso Pai, junto com Jesus, nos deram esta responsabilidade. E o nosso Santo Irmão Aldo, ele nos preparou, nos ensinou, como está dizendo nesta mensagem: estimados irmãos apostólicos, creiam, mas creiam do profundo do seu coração na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. São santos de Deus e que são grandes vencedores, e nós também queremos vencermos. Mas para nós vencermos, irmãos, devemos seguir os exemplos da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Eles cumpriram fielmente a sua missão na obra de Jesus e do reino dos céus, e nos transmitiram a missão de levarmos avante a Igreja Apostólica, também para que cada dia a igreja seja mais santa e vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos, humildes de coração, para que prossigam sempre avante até o dia em que Deus, o Pai, determinar o final e determinar o que é chegado o momento da grande vitória final do seu povo, quando se cumprirá o que Jesus prometeu. A ele levaria aos céus um povo santo e obediente aos ensinos que ele transmitiu. Ele, Jesus, transmitiu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. 10 de junho, regozijamos nós como povo do Consolador, ao celebrarmos mais essa data memorável. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Irmãos, está aí então a mensagem para cada um dos senhores fazer uma reflexão em sua vida, em seu viver, como o Senhor está procedendo como apostólico. É como eu falei no início da reunião. É o que nós, o Senhor, você jovem, o que os nossos filhos, o que nós estamos passando para as nossas famílias, para os nossos filhos, sobre o poder de Deus, sobre o ministério da Santa Avó Rosa, sobre o ministério do Santo Irmão Aldo, para que nós possamos seguir essa caminhada de fé, para que nós possamos levarmos o conhecimento desta humanidade, que esta Igreja Apostólica é o reino dos céus aqui na terra, para todos aqueles que venham a crer na Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, e crer no pastor por excelência, o nosso querido Irmão Aldo. Estas seriam as palavras, irmãos, que eu teria aos senhores. Creio assim, irmãos. Permaneçam assim. Confie.
Busquem na Santa Voz Rosa o entendimento, a sabedoria. Dobrem os seus joelhos. Quantas vezes for preciso, irmãos, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos representarmos a Igreja Apostólica. Porque a Igreja Apostólica não são as paredes, é nós, é você jovem lá na escola, lá no seu trabalho, aonde você estiver, você é a Igreja Apostólica. Você representa o irmão Aldo, você representa a Maria Santíssima, você representa a Santa Voz Rosa, representa a Jesus, a Deus. Por isso, irmãos, que Deus nos proporcionou esse momento de nós fazer os nossos pedidos, de nós falarmos com Ele, de nós se apresentarmos diante dEle como os filhos de Deus, apresentar as nossas orações a Deus, pedir o que nós precisamos para as nossas vidas. Por isso que o irmão Aldo nos enviou esse conselho na frequência às reuniões de orações. É que é o momento que nós se apresentamos diante de Deus, irmão. E Deus se aproxima diante de nós. No momento da oração, Deus abre as janelas dos céus. E numerosos santos e anjos descem dos céus, irmãos, para estar ao lado de cada um de nós, ouvir os nossos pedidos, ouvir as nossas preces e levar até o trono de Deus, apresentarmos a Deus. Por isso, irmãos, que é muito importante a nossa frequência, a nossa presença em nossas reuniões. Portanto, meus irmãos, estas seriam as palavras que o Santo Irmão Aldo nos enviou para esta oportunidade. Digo aos senhores irmãos que eu estou muito feliz, muito contente de estar realizando mais uma reunião de oração, porque é mais uma oportunidade que Deus nos concedeu, para mim, para o senhor, para você jovem, para todos nós. Uma oportunidade que Deus nos concedeu e o amanhã pertence a Deus. Vamos, irmãos, então, fazer a nossa oração individual, mas para isso eu convido a todos os irmãos para se colocarem em pé, para nós cantarmos o corinho de número 76, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Voz, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Voz, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Todos podem orar.
Amém. Vamos entoar o corinho de número 175. Toda a nossa gratidão. Toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Vossa, nosso Consolador, pela santa unção do céu, que nos dás com tanto amor. Amém. Eu quero, em nome do Santo Irmão Aldo, agradecer cada um dos irmãos, do profundo do meu coração mesmo, pela sua presença, seu comparecimento a esta santa reunião. Que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, possa abençoar grandemente cada um dos senhores. Agradeço nossos amigos, irmãos internautas, que estão conectados também a esta reunião tão maravilhosa aqui nesta congregação. Que o Santo Irmão Aldo possa os abençoar, aí onde o Senhor estiver. Agradeço nossos irmãos do ministério, diácono, diaconisa, colegas de ministério, nossos irmãos da filmagem também, fizeram um trabalho belíssimo para que esta reunião pudesse chegar a muitos lugares. Eu digo, irmãos, tem muita gente assistindo a nossa reunião. Pastor Daniel esteve aqui, ele falou, o dia que ele deu aula para nós ali, ele falou que Taquara é muito assistido, hein? Por isso que é importante a presença, irmãos, principalmente do coral e de toda a igreja. Taquara é assistido em todos os lugares. Todo mundo quer conectar a Taquara para ver como é que está a reunião em Taquara. E às vezes, onde eu passo, eles ainda me perguntam, tá, mas a igreja não frequenta? Eu só vejo o coral. E agora está vindo o coral, né? Antes não vinha, né? Aí eles falavam, mas que deu o coral da igreja? Que deu os membros? Mas agora, graças a Deus, graças ao irmão Aldo, estamos muito felizes porque estamos frequentando novamente. E a graça de Deus, do Consolador, está no coração de todos os irmãos, para que os irmãos possam ter essa vontade, essa felicidade de chegar o dia de vir na igreja. Chegar quinta-feira, hoje é dia de reunião de oração, hoje eu vou na minha igreja. Hoje os santos e anjos estão me esperando lá. O irmão Aldo está me esperando lá, a Santa Avó está me esperando lá. Chegou domingo também, sábado. Ansioso para vir na igreja, buscar a palavra, buscar os ensinamentos, ver o que tem no boletim, o que o irmão Aldo mandou para nós esse final de semana. O que será que veio falando sobre o ministério da Santa Avó, da Virgem Maria? Tem aquela curiosidade, irmão, de querer saber, de querer buscar aquele conhecimento. Isso é gostoso, irmão, é dizer ser apostólico verdadeiro. É ter a vontade de participar dos trabalhos da igreja, principalmente o coral também. Chegou o dia de ensaio, está ali na hora da apresentação, também está tudo pronto, que a hora que o regente precisar, está ali tudo. Esse é o nosso trabalho com os obreiros. Nós, obreiros apóstolos, porque todos nós temos um ministério. Todos nós ganhamos esse tesouro e devemos guardar, segurar em nossas mãos esse grande presente que a Santa Vó Rosa nos concedeu, junto com o irmão Aldo. Vamos assim, irmãos, finalizar a nossa santa reunião. Meu muito obrigado a todos os irmãos pela sua presença. Vamos assim orar e agradecer ao nosso Deus pela oportunidade. Querido e amado Deus, o nosso Pai que está nos céus. Que alegria, ó Pai, estamos sentindo neste momento. Nossos corações estão transbordando de alegria, ó Pai, porque sabemos que estamos na Tua presença, estamos diante do Senhor, ó Deus, e temos a certeza que o Senhor nos deu o de melhor para nós, para cada um de nós. Temos a certeza, ó Deus, que o Senhor manifestou o Seu poder sobre esta santa reunião, juntamente com os santos e anjos da Tua glória. Enviou grandes santos poderosos para estar junto com nós.
para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Querido Jesus, nosso mestre, teus ensinamentos preciosos, Jesus, neste boletim, o qual o Senhor nos enviou para esta reunião. Muito obrigado, ó mestre, por teus conselhos e ensinamentos, para que nós possamos guardar em nossos corações, para que nós possamos usar como uma arma preciosa em nosso espírito. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, tenha certeza, ó Mãe, que a senhora ouve e está ouvindo o clamor das mães apostólicas, das tuas filhas e filhos, que aqui estão orando e pedindo, intercedendo pela família, pelos filhos. A mãe pede para os filhos, pai pede para os filhos, filhos pedem para os pais. Ouça os pedidos deles, ó Mãe. Querida e Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, te honramos, ó Santa Vó Rosa, te glorificamos, te exaltamos, porque a senhora é o Espírito Consolador, a promessa de Jesus, e em Espírito está no nosso meio, em nosso coração, todos os momentos, ó Santa Vó Rosa. Nos ajude, ó Santa Vó, nos dá força para vencer o pecado, nos dá coragem, nos dá ânimo, Santa Vó. Ó irmão Aldo, interceda as nossas orações diretamente no trono de Deus, ó Santo Irmão Aldo, porque sabemos que o Senhor presente aqui conosco está ouvindo as nossas preces. Profeta de Deus, ponho minha mão nesta caixa pedido de oração, o qual os nossos irmãos colocaram nomes de amigos, parentes. Não sei o que eles estão pedindo, irmão Aldo, mas o Senhor sabe a necessidade que eles precisam em suas vidas. Solucione os problemas deles, irmão Aldo. Se for da sua vontade, a vontade de Deus, da Santa Vó, da Virgem Maria, visite o lar deles, aonde eles estiverem, para solucionar os problemas deles na saúde, no trabalho, na família, nos lares. Que eles permitam que o Senhor possa entrar dentro dos lares, dos seus lares, irmão Aldo. Querido profeta de Deus, tendo a certeza, irmão Aldo, que tudo que nós fizemos nesta santa reunião teve a sua aprovação, e tenho a certeza que o Senhor que conosco esteve e está até o término, irmão Aldo. Nos cobre, ó Santa Mãe Virgem Maria, juntamente com a Santa Vó Rosa, com o teu manto precioso. Estende a tua mão poderosa sobre esta família apostólica, com as virtudes do Espírito Santo do reino dos céus, com as virtudes do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, eu entrego todos esses irmãos, esta família em tuas mãos, ó Deus. Agora eles irão se deslocar para os seus lares, e o Senhor os acompanhe, envie santos anjos da tua glória para os levar aos teus lares, para que eles possam ter uma boa noite de descanso, e ter um amanhecer feliz e contente, e um dia próspero de trabalho, e para que eles possam no final de semana, no sábado e domingo, aqui estar diante do Senhor para te agradecer, ó Deus. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção e a graça do Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade Excelsa, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Vivam para sempre nesse santo caminho, irmãos. Não se desviem desse caminho por nada neste mundo. Confiem na Santa Vó Rosa, peçam sabedoria a ela, peçam entendimento ao irmão Aldo, à Santa Vó, para que possam vencer as dificuldades da vida. Ó irmão Aldo, tendo a certeza que o Senhor os abençoe, todos nós que aqui estamos, eu declaro esta reunião finalizada para a honra e louvor do reino dos céus aqui na terra. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e até uma outra oportunidade.